Eu vou começar com o fermento seco, que ele é muito mais comum de a gente achar nos brew shops. E o que é esse fermento seco? Nada mais é do que fazer a liofilização. O que é a liofilização? É pegar aquela levedura líquida e ela passa por um processo de desidratação. Só que não é um processo de desidratação que a gente vai botar para evaporar na panela e vai simplesmente secar, até porque mataria a levedura. Ele é feito sobre uma desidratação a frio, para que a gente mantenha a levedura saudável ainda, com uma viabilidade muito grande e que a gente tenha uma reserva de nutriente muito grande ali. Então, esses são processos modernos, muito estudados, tanto por todas as grandes produtoras de fermento seco, né? Que é justamente pegar essa levedura líquida, que está saudável, que está muito boa, botar nutriente para ela e a gente faz essa secagem, essa desidratação da levedura líquida para transformá-la em formato seco. E isso vai aumentar muito o tempo de prateleira, tá? Dos pacotinhos de levedura seca que a gente acha nos brew shops. Essa é uma das grandes vantagens do fermento seco em relação ao fermento líquido. O fermento seco, a validade dele chega a 3 anos. Obviamente, durante esses 3 anos a gente tem um pouco de perda de viabilidade ali, mas não é tão expressivo assim em relação à levedura líquida. É uma das grandes vantagens da levedura seca. Uma desvantagem que eu vejo é a menor variedade de leveduras secas em relação a leveduras líquidas, tá? Então, enquanto a gente tem uma única cepa, por exemplo, de levedura belga em uma fabricante ou outra, que uma dessa levedura vai fazer, sei lá, 10 estilos diferentes de cerveja belga, na levedura líquida a gente tem isso muito específico. Então eu tenho uma levedura para fazer Belgian Blonde, eu tenho uma levedura para fazer Belgian Triple, uma para fazer Quadruple, uma para fazer Saison. Então, sim, a gente tem isso muito mais detalhado e muito mais específico nas leveduras líquidas do que nas secas, tá? Então a gente entra agora na levedura líquida, justamente já argumentando também o que eu estava falando sobre a diferença da levedura seca para líquida. Essa perda de tempo de prateleira da levedura líquida, eu acho que é a maior desvantagem. Tem um estudo da White Labs, que é uma das maiores produtoras de levedura líquida do mundo, que ela fala que a levedura líquida perde 21% de viabilidade normalmente por mês. Então, em questão de 4 meses, tu tem 85%, 84% da viabilidade daquelas células simplesmente perdida. Então, para tu conseguir recuperar aquele frasquinho de levedura ali, tu vai ter que fazer um starter e vai ter que propagar essa levedura porque tu já tem muita pouca viabilidade. Então, quando a gente vai fazer o uso de levedura líquida, é ideal que a gente pegue o mais fresco possível para ter uma viabilidade muito alta e poder aproveitar esse fermento da melhor forma. Uma grande vantagem da levedura líquida é a quantidade e a variedade de cepas que a gente tem. Então, lá quando eu falei para vocês que a gente tem ali um fermento seco que faz 10, 15, às vezes, estilos diferentes, na levedura líquida a gente tem isso muito mais direcionado, muito mais específico. Então, a gente tem a levedura líquida que foi isolada de uma cerveja específica, de um estilo específico, triple, quadruple, belga, por exemplo. Outro estilo específico para fazer uma American Wheat. Então, a gente tem uma cepa que vai te trazer exatamente o perfil que tu espera quando a gente usa essa levedura líquida, tá? Então, essas são, acho que, as grandes diferenças entre o seco e o líquido. A gente tem no mercado muito mais disponibilidade de levedura seca hoje no Brasil, apesar de a gente já ter alguns laboratórios muito bons trabalhando aqui. A gente tem a Levitec aqui em Santa Catarina, a gente tem a East Lab e por aí vai. A gente tem outras opções no Brasil que estão desenvolvendo um ótimo trabalho aí.